Durante quase meio século após a chegada dos portugueses, o Brasil existiu como uma terra sem centro. Havia presença europeia, havia exploração, havia violência e comércio, mas não havia um governo real que de fato organizasse o território. As capitanias hereditárias, criadas como solução barata para ocupar uma terra distante, falharam em quase toda a costa. Isolados, os donatários não tinham recursos, homens nem autoridades suficientes para controlar extensões tão vastas. O resultado foi previsível: abandono, caos administrativo, conflitos constantes com povos indígenas, ataques estrangeiros e um território oficialmente português, mas praticamente fora de controle. Em Lisboa, a coroa começou a perceber que manter o Brasil apenas como um espaço de extração esporádica era um risco. Franceses circulavam pelo litoral, alianças com indígenas se formavam e o comércio ilegal florescia. Se Portugal quisesse manter aquela terra, precisaria fazer algo que até então evitara: investir pesado, centralizar o poder e criar um Estado colonial. Foi assim que nasceu o Governo Geral do Brasil. Essa decisão marcou uma virada definitiva. A partir daquele momento, o Brasil deixava de ser um conjunto de experiências dispersas e passava a ser tratado como uma colônia estratégica. Não apenas um território a explorar, mas um espaço a governar, defender e moldar. Para executar essa tarefa, o rei escolheu um homem experiente, disciplinado e absolutamente leal: Tomé de Sousa. Militar de carreira, acostumado à lógica do Império Português, ele recebeu ordens claras. Não deveria apenas administrar, deveria impor autoridade, organizar a justiça, estruturar a defesa e fundar uma cidade que simbolizasse o poder do rei na América. Essa cidade não existia ainda. Ela precisaria ser criada do zero. Em 1549, uma grande armada deixou Portugal rumo ao Atlântico Sul. A bordo vinham soldados, funcionários da coroa, artesãos, colonos, religiosos e técnicos. Era uma expedição planejada, financiada e organizada pelo próprio Estado português. Pela primeira vez, a colonização do Brasil não era improvisada. Ao chegar à Baía de Todos os Santos, a frota encontrou um local estratégico, águas profundas, facilmente defendidas, com acesso ao interior e posição privilegiada nas rotas atlânticas. Ali, Tomé de Sousa decidiu erguer a capital da colônia. Nascia São Salvador da Baía de Todos os Santos. Salvador não surgiu como um simples povoado. Foi concebida como cidade-fortaleza, capital administrativa, centro militar e religioso. Seu traçado refletia isso. No alto do terreno, a cidade alta concentrava o poder. O palácio do governador, a sede da administração, as igrejas, os edifícios oficiais. Abaixo, junto ao porto, a cidade baixa se tornava o espaço do comércio, do trabalho pesado, da circulação de mercadorias e pessoas. Essa divisão espacial não era acidental. Ela espelhava a própria hierarquia colonial que começava a se consolidar. Autoridade acima, trabalho abaixo. A fundação de Salvador representou o primeiro esforço real de Portugal para transformar o Brasil em uma colônia organizada. A partir dali, todas as capitanias passariam a responder ao governador-geral. O poder deixava de ser fragmentado e passava a ter um centro claro. Mas governar um território daquele tamanho era uma tarefa quase impossível. O governador precisava lidar com donatários insatisfeitos, colonos armados, povos indígenas hostis à ocupação e a constante ameaça de invasões estrangeiras. O governo geral nasceu cercado de desafios. Para dar sustentação ao novo modelo, cargos administrativos fundamentais foram criados. A justiça passou a ter representantes diretos do rei.
As finanças coloniais começaram a ser organizadas. Tributos foram sistematizados. A máquina estatal, ainda rudimentar, começava a funcionar. Ao mesmo tempo, Salvador se tornava um polo de atração. Pessoas chegavam em busca de oportunidades, proteção ou simplesmente sobrevivência. A população crescia e com ela cresciam os conflitos. A expansão urbana avançava sobre territórios indígenas, provocando choques constantes. A presença portuguesa deixava de ser pontual e passava a ser permanente. E com a permanência vinham as imposições. A terra começou a ser repartida em grandes concessões. Surgia ali a base da elite agrária colonial. A lógica europeia de propriedade privada se impunha sobre territórios que, até então, eram vividos de forma coletiva pelos povos originários. Esse processo silencioso redefiniu o espaço e plantou as sementes de desigualdades profundas. A economia também se reorganizava. O comércio atlântico se intensificava, o açúcar despontava como produto central e a demanda por mão de obra aumentava rapidamente. Salvador tornava-se o coração econômico da colônia nascente. Mas nenhum desses elementos funcionaria plenamente sem algo essencial: controle social. E esse controle não viria apenas das armas, viria da fé. A fundação do bispado e a presença constante de religiosos mostravam que o projeto colonial não era apenas político e econômico. Era também cultural e espiritual. Converter significava dominar. Ensinar significava transformar. E moldar as almas era tão importante quanto controlar a terra. O governo geral estava em funcionamento. O Estado português começava a nascer no Brasil. Mas junto com ele surgia uma força que logo ultrapassaria os limites da religião e se tornaria uma das instituições mais influentes da colônia. A fundação de Salvador marcou algo inédito na história do Brasil colonial. Pela primeira vez, a coroa portuguesa não apenas reclamava o território, ela o administrava diretamente. A cidade não nasceu de forma espontânea, como tantos outros núcleos coloniais. Salvador foi planejada, desenhada, organizada para funcionar como centro de comando. Cada rua, cada fortificação, cada edifício público tinha um propósito. A cidade alta, erguida sobre o platô, concentrava o poder político, administrativo e religioso. A cidade baixa, voltada para o porto, pulsava com o comércio, o transporte, o trabalho braçal e o fluxo constante de mercadorias e pessoas. Essa divisão não era apenas geográfica, era social, simbólica e profundamente política. Tomé de Souza governava em nome do rei, mas sua autoridade precisava ser imposta diariamente. O território era vasto demais, os interesses eram conflitantes demais, e o poder português ainda era frágil fora do alcance das armas e das muralhas. Governar o Brasil não significava apenas emitir ordens, significava negociar, punir, cooptar e intimidar. Um dos maiores desafios do governo geral foi lidar com os donatários das capitanias hereditárias. Muitos resistiam à perda de autonomia, outros estavam falidos e alguns simplesmente haviam abandonado suas terras. O novo governo precisou intervir, reorganizar, assumir o controle direto de regiões estratégicas e, quando necessário, ignorar antigos privilégios concedidos pela própria coroa. A justiça colonial começou a se estruturar nesse contexto. O ouvidor-mor representava a lei do rei, mas aplicar justiça em um território onde a violência era cotidiana não era simples. Conflitos entre colonos, disputas por terra, acusações de rebelião indígena e crimes cometidos contra povos nativos tornavam o cotidiano jurídico brutal e desigual. Para os indígenas, o governo geral não representou proteção, representou vigilância, controle e, muitas vezes, repressão direta.
A expansão de Salvador e do recôncavo baiano pressionou aldeias inteiras, deslocou comunidades, rompeu rotas tradicionais de caça e pesca. A terra, que antes era vivida como espaço coletivo, passou a ser medida, demarcada e apropriada. O Estado português introduziu uma lógica nova: a terra como propriedade formal, como fonte de renda, como ativo político. Sesmarias começaram a ser distribuídas a colonos leais, criando uma elite agrária que se tornaria base do poder colonial nos séculos seguintes. A desigualdade social, que marcaria profundamente a história do Brasil, começava ali, silenciosamente, nas primeiras concessões de terra. A economia também se transformava rapidamente. Salvador tornou-se um centro de articulação do comércio atlântico. Produtos europeus chegavam, matérias-primas saíam e o açúcar começava a despontar como atividade central. Engenhos surgiam, demandando mão de obra em escala crescente, um problema que logo empurraria a colônia para soluções cada vez mais violentas. A presença militar foi outro pilar do governo geral. Fortificações foram erguidas, milícias organizadas e estratégias de defesa elaboradas para conter ataques estrangeiros e revoltas internas. A colônia precisava ser defendida não apenas dos inimigos externos, mas também dos próprios habitantes que resistiam à ordem imposta. Mas talvez a dimensão mais profunda do novo governo não estivesse apenas nas armas, na terra ou na economia. Estava na ideologia. Portugal não queria apenas explorar o Brasil, queria moldá-lo, queria criar uma colônia que refletisse seus valores, sua fé, sua hierarquia social. E para isso, precisava de algo mais poderoso que espadas. Precisava de almas convertidas. Foi nesse contexto que a Igreja Católica passou a ocupar um espaço cada vez mais central na administração colonial. A criação do bispado, a construção de igrejas e a presença constante de religiosos não eram detalhes espirituais, eram instrumentos de poder. Fé e governo caminhavam juntos. A religião oferecia algo que o Estado sozinho não conseguia: legitimidade moral. Converter indígenas, batizá-los, ensiná-los a viver segundo os costumes europeus era visto como uma missão sagrada. Mas na prática, isso significava submeter culturas inteiras a um novo sistema de valores, desmontar cosmologias ancestrais e reorganizar a vida cotidiana sob regras estrangeiras. Salvador tornou-se assim um laboratório colonial. Ali se testavam modelos de governo, formas de controle social, métodos de exploração econômica e estratégias de dominação cultural. O que funcionava ali seria replicado em outras partes da colônia. Tomé de Souza deixou o cargo em 1553, sucedido por outros governadores gerais, mas o modelo que ele ajudou a implantar permaneceu. O governo geral consolidou-se como a espinha dorsal do poder português no Brasil, e Salvador permaneceu como capital por mais de 2 séculos. No entanto, sob a aparência de ordem e progresso, crescia uma tensão profunda. Os indígenas resistiam. Colonos disputavam poder. A economia exigia mais mão de obra. E a igreja ampliava sua influência de forma cada vez mais incisiva. Entre cruzes e espadas, entre catequese e coerção, uma nova fase da história colonial se aproximava. Uma fase em que a fé seria usada como ferramenta de dominação, mas também como espaço de conflito. Uma fase em que homens vestidos de preto, portando livros e promessas de salvação, entrariam profundamente na vida indígena, alterando para sempre o destino de milhares de povos. No próximo episódio, mergulharemos nessa história delicada e controversa. Vamos investigar como a Companhia de Jesus se tornou uma das forças mais influentes do Brasil colonial, quais métodos utilizou para converter indígenas, quais conflitos enfrentou com colonos e como sua atuação moldou
de forma irreversível, a formação cultural, social e religiosa do Brasil.